lembrar aqui. A teologia, ela está firmada, né, num tripé: o conhecimento teológico. Então, é importante que a gente tenha clareza de que aquilo que nós nos propomos a estudar como área da teologia, nós estamos falando de um conhecimento que se divide em áreas, e essas áreas teologia bíblica. Então vocês vão ter matérias ligadas a isso: línguas, hebraico, grego. Vocês vão estudar teologia, vão entender aspectos da teologia do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento. Então vocês vão se aprofundar na história, na sociologia do texto bíblico. Vão aprender questões de crítica textual, crítica literária, exegeses. Então isso é muito importante. Uma outra área é a área da teologia sistemática e histórica. É importante que a gente tenha clareza que há conhecimentos na Bíblia que ele levou muito tempo para a gente conseguir compreender. Por quê? Porque você tem textos com situações vivenciais, com contextos vivenciais dos mais diversos. E às vezes nós pregamos como se a gente pegasse o texto lá da sua época e quiséssemos aplicar diretamente hoje, sem compreender de onde ele nasce. Exemplo: os salmos. Entre o salmo mais antigo e o salmo mais recente, ali do 150, nós temos o quê? Nós temos 800 anos de história. E a gente pega um salmo do lado do outro e prega como se fosse a mesma sociedade. Você tem salmos escritos para o rei, você tem salmos escritos num ambiente coletivo, para uma celebração individual, salmos de confissão, de contrição, de exaltação. E você tem salmos que representam momentos históricos diferentes. Ao mesmo tempo que você tem um salmo que diz assim: como os montes de Sião, que jamais se abalam, assim o Senhor é para com seu povo. Mas ainda Sião não tinha sido tomado pelos babilônicos. Passa um tempo e aí a gente tem um salmo como o Salmo 137. Eles lá na Babilônia sofrendo e dizendo: às margens do rio da Babilônia nos assentavam, choravam, diziam: como cantar canções? Eles estão pedindo. Nós estamos longe da nossa terra, longe do nosso povo. Então vejam que você tem momentos vivenciais. E se você, como um estudioso, uma estudiosa da Bíblia Sagrada, não consegue contextualizar, a gente acaba fazendo alguns sermões que são contraditórios. A gente prega algo num domingo e desprega no outro domingo. Aquilo que eu brinquei, não sei se foi nessa classe, que a gente dá aula em tanta classe, às vezes dá um lapso, um branco, mas assim, a gente às vezes vive uma bipolaridade. E tem hora que no mesmo culto a gente canta cânticos bipolares. Ao mesmo tempo que a gente fala assim: tudo entregarei, e a gente canta: restitui. Às vezes a gente não consegue nem contextualizar algumas palavras do Antigo Testamento para hoje. E aí, às vezes, ano profético de algo ou daquilo. Mas quando você busca aquilo pela própria história, você vê, olha, para a gente não se contradizer, no decorrer dos tempos,
muitos teólogos, estudiosos já sistematizaram algumas coisas. Por isso, para a gente falar de salvação, de arrependimento, de fé, de céu, de inferno, de anjo, a gente precisa de recorrer a estudiosos que já vieram antes de nós e nos ajudaram. Nós podemos até discordar disso, e aí a gente vai encontrar outros autores, e o papel de um estudante de teologia é esse, é colocar em diálogo essas possibilidades de interpretação. E aí nós trabalhamos essa tradição que foi sistematizada, mas a gente precisa de entender a história de tudo isso. Como é que no decorrer, como que lá na igreja medieval eles estruturaram algo com relação à espiritualidade? Você tem espiritualidades desse tempo, na Idade Média, que é bem diferente da igreja antiga, dos primeiros 400 anos, ou primeiros 4 séculos. E eu preciso de entender, de uma igreja perseguida, nós passamos a ser a igreja do Estado. De um tempo onde você tinha filosofia, onde você tinha outras formas de conhecimento para ajudar a pensar o mundo, você tem uma supremacia da teologia tutelada pela liderança da igreja, ou seja, o clero definia o que era verdade. Então eu preciso de ter ideia disso. E aí temos também a terceira perna, o terceiro fundamento desse conhecimento teológico, que é o pastoral, que é o que nós estamos estudando, e que diz respeito a quê? A um olhar que é um olhar diferente. Enquanto teologia bíblica, histórica e sistemática olham para o passado, a teologia pastoral olha para o presente, olha para os fenômenos. E aqui então eu coloquei só para relembrar os objetivos, tanto do nosso módulo quanto da nossa disciplina. Então, revisando, nós vimos aspectos epistemológicos. O que é epistemológico? Episteme, conhecimento, logia, estudo. Várias possibilidades de conhecer. Como que a gente conhece as coisas? Como que a gente vive esse aspecto de introjetar, internalizar alguns conhecimentos? Há um campo da filosofia que se preocupa em nos ajudar com isso, chamado epistemologia. Eu usei alguns exemplos, que foi aquele da janela. Se eu estou próximo da janela, eu enxergo de forma mais ampla o que está lá fora. Se eu estou retirado da janela, eu tenho uma visão mais encurtada. Se eu me viro para um lado, eu enxergo a torre da igreja. Me viro para o outro, enxergo a praça da cidade. Ou seja, depende do lugar onde eu estou, define o meu olhar, define o que eu vejo e posso descrever. Aí eu usei a ideia do 6 e do 9. Lembram? Um olha de um lado e fala, não, é 6, mas o outro está vendo de ponta cabeça, é 9, é 6 ou é 9? E fica essa briga. A gente precisa de aprender a lidar. Na segunda aula, nós trabalhamos um pouquinho o aspecto da complexidade do conhecimento. Nós conhecemos, quem lembra o nome do Edgar Morin, escreve Morin. O Morin, educador, comunicador, jornalista e um monte de coisa, morreu aos 99 anos, e nos ajuda a pensar que as coisas são mais complexas do que nós queremos explicar. E sabe qual é o problema? Vou falar da tentação que o Edson vive, porque ele já está no ministério pastoral já. A tentação é que as pessoas acreditam que a gente sabe tudo, e eles vêm perguntar para a gente
como se a gente soubesse. E aí eu vou repetir as palavras que o bispo trouxe ontem no nosso culto. O problema não é os outros acharem isso, ou seja, o problema não é os outros acharem que o seminarista já é pastora. O problema é você acreditar. E o problema é que a gente às vezes, com vergonha de falar que não sabe, a gente faz um embromation. E esse embromation cria N teorias na cabeça das pessoas. Antigamente, os líderes eram detentores de alguns saberes que a comunidade não tinha, porque ele era o que lia, ele e ela eram os que tinham formação, ele e ela viajavam mais e conheciam mais espaços, então eles traziam a novidade para suas comunidades. Hoje, a informação está por aí, em tudo quanto é lugar. Você está mexendo lá na timeline das suas redes sociais, você está recebendo um monte de informação, coisa boa, coisa ruim, coisa curiosa, coisa que não vale nada, você está recebendo. E você consegue fazer links, colocar em interface, em relação a alguns conhecimentos que antes as pessoas não tinham. E aí o líder que acha, eu sou bom mesmo, eu sou bom no que eu faço, eu sei de tudo, ele corre o risco de inventar, desse embromation, porque ele simplifica. Agora nós podemos simplificar o conhecimento a partir dos próprios conhecimentos. Por isso que eu trouxe o Edgar Morin, para falar da complexidade e dizer que não adianta a gente bater no peito e dizer assim, não, porque a teologia. Será que tem a teologia, artigo definido, artigo feminino, definido ali? Não sei, me parece que tem as teologias. Vocês vão aprender, vão ter que optar, nós temos que optar. Em alguns momentos, vocês precisam optar por um referencial teórico. Não, vou seguir este, eu gostei mais desse. E aí entra, eu falei para vocês sobre boa subjetividade e objetividade, subjetividade e boa subjetividade. Vou só relembrar aqui, a Camila também consegue pegar. O nosso problema é que nós pensamos que conseguimos uma total objetividade. Não, quando eu estou explicando isso, eu estou explicando o meu objeto de estudo. Eu quero falar sobre o louvor que agrada a Deus, o louvor que agrada o coração de Deus. E porque diz a Bíblia, eu acho que eu tenho acesso a este objeto que eu chamei de louvor, e que basta eu descrevê-lo. Eu vou descrever, eu vou ensinar, vocês vão aprender comigo aqui. Louvor a gente descobre que não é possível, quando a gente estuda um pouquinho mais, conhecer o objeto pelo próprio objeto, porque quem analisa o objeto é um sujeito que traz de si muito da sua história, da sua tradição, da sua educação, da forma como foi educado, formado. Nós temos o sujeito, nós temos a subjetividade, ou seja, aquilo que eu como sujeito olho e analiso. Não, mas eu estou falando desse objeto, louvor. Beleza. Por que você está falando de louvor? Já foi uma opção.
Já foi uma opção do sujeito querer falar de louvor. E quando eu falo de louvor, eu falo a partir de princípios e critérios que eu escolhi. Eu escolhi isso. Eu escolhi tal autor, eu escolhi tal referencial. Eu, enquanto sujeito, acabo decidindo muita coisa do meu olhar. Se eu estou do lado de cá do número que eu acho que é 6, ou se eu estou do lado de cá do número que eu acho que é 9. Eu escolhi o lugar onde eu estou dentro da sala para definir o que eu enxergo lá fora. Isso tem a ver com subjetividade. E aí, vocês vão conhecer alguns teóricos da hermenêutica, ou seja, essa arte de interpretar. Dentre eles, um chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur vai dizer assim: nós precisamos entender que a total objetividade a gente não consegue, mas nós não podemos ser escravos da subjetividade. Então é necessário uma boa subjetividade. E o que seria essa boa subjetividade? É eu estar sendo subjetivo, tendo clareza que estou sendo subjetivo. E aí algumas afirmações que a gente tem, que a gente briga, né? A gente, nesse tempo aí de eleições que nós tivemos, de polaridades, né? De extremismos, quanta gente brigou e ainda continua brigando com gente querida, com parentes, com familiares, com gente da igreja, defendendo teses. Por quê? Eu gosto muito de alguns ensinamentos orientais nos ajudam a compreender. Tem a história do mestre, que o discípulo que caminhava com ele disse assim: mestre, qual é o maior ensinamento que o Senhor deixaria para mim? Ele falou: nunca discuta com tolos. O discípulo disse: eu não concordo com isso, mestre, não concordo. Aí o mestre disse: tudo bem. Para que gastar energia com quem não consegue compreender certos aspectos? Para que gastar energia se você tem clareza? Olha, muito do que ele e ela está dizendo é subjetivo. Está querendo falar como se fosse total objetividade. Porque diz, porque fulano é assim, porque o texto é assim. Lembram o que o bispo falou ontem no culto, que esteve no culto? Ele falou: olha, o aspecto da fé tem que ser maior do que o aspecto das coisas que eu estou aprendendo, desconstruindo, construindo, reconstruindo. Claro que tem coisas que eu aprendi na escola dominical, que foram ensinadas por gente muito amorosa, muito carinhosa, mas que não tiveram possibilidades de estudos, horas bolas. Agora eu estou aqui num curso universitário, tendo acesso a outros conhecimentos. Agora esse conhecimento tem que destruir a minha fé. Ele tem que me ajudar a alicerçar algumas coisas. Porque se minha fé estava firmada em algo que não é tão real e verdadeiro, será que eu não quero mesmo reestruturar alguns aspectos da minha fé, que eu chamo de fé cristã? Minha fé não é uma fé cega, é uma fé cristã. E esse pulo, vocês vão conhecer alguns teóricos e teólogos, um que chama assim: olha, a fé é um salto no escuro. Agora, esse é um salto no escuro, acreditando a partir da teologia cristã. Não é qualquer fé, é uma fé cristã. Então, nesse sentido, o que a gente precisaria de ter clareza? Aquilo que nós estudamos, conhecemos, está ligado a essas definições.
Se eu entendo que a complexidade que o Mohan trabalha, ela está trabalhando conosco, essa importância de estudar e de colocar os autores, autoras, estudiosos, estudiosas em diálogo, a gente para de ficar defendendo teses antes de conhecer as teses. E minha sugestão a vocês aqui: quando você perde energia discutindo, brigando, sem conhecer de forma mais ampla, sem retirar-se para ter uma visão mais ampla de um determinado objeto e ver que existem outras possibilidades, você fica tão focado que você discute diante de algo, transforma esse espaço, que é um espaço de conhecimento acadêmico, espaço de dialogar, de crescer, de colocar em confronto ideias e não pessoas, né? As pessoas gostam de julgar umas às outras, né? Quando vocês estudam Aristóteles, num dos seus textos chamado A Retórica, ele diz assim: para você vencer o seu oponente, ele está falando da discussão na agora, e como que você compõe um discurso retórico convincente. Ele diz assim: quando você está lá, qual é o artifício que muitos têm quando o aspecto da discussão em si ele não domina ou não tem competência de vencer ali no debate? Ele ridiculariza o seu oponente, ou seja, ele tira a conversa do assunto. O debate político parte desses princípios. Você já viu algum debate político onde a conversa fosse sobre a política em si? Quero perguntar ao candidato Pedro Paulo o que ele faria na questão econômica do estado do Rio de Janeiro. Aí ele responde assim: eu quero dizer que no governo do Paulo Dias a ladroagem era... Ele não responde nada do que foi perguntado no debate. Ele fixa na pessoa, e isso acontece muitas vezes. E a gente tem uma mania de ridicularizar o outro. E o ato de ridicularizar o outro dá uma sensação de que eu estou vencendo no debate. Mas eu não estou discutindo em nada o conhecimento. Minha sugestão é: aproveitem para focar no conhecimento. Nós estamos falando de fundamento de teologia pastoral. Olhem para o fenômeno, analisem o fenômeno, estudem o fenômeno, e isso acontece tudo. Uma aula que você pode pré-julgar rapidamente e já sair falando, né? Não, isso é heresia, ou isso é aquilo, não, é nisso que eu creio, é isso que eu quero. Você precisa de tentar, não que a gente consiga, se afastar um pouquinho do objeto, daquela paixão toda, para entender e deixar para tomar decisões, posições, quando você se sentir um pouco mais segura daquilo que você se propõe a estudar. Por isso a ideia da complexidade é dizer assim: aproveitem, estudem, entendam que é mais complexo e que essas respostas fáceis que as pessoas querem, elas não são fáceis. Elas acham que é fácil. Elas acham: você não é pastor? Você tem que saber. A gente não sabe. Mas você já é seminarista, você é filho de pastor, a mãe era pastora. Como é que você não sabe isso? Você não foi criado na igreja? E a gente começa a acreditar nessas coisas. E aí a gente transforma um conhecimento complexo, importante, em algo barato, né? Dentro da teologia wesleyana, vocês vão estudar, né? Teologia do movimento metodista. Tem um tema que a gente estuda sobre a graça, em que determinado momento
se usa a expressão graça barata. Tem hora que nós tratamos de coisas complexas, tão importantes para a vida, para o essencial da vida das pessoas, e sabe o que nós fazemos? Nós transformamos em um conhecimento barato, simplista, simplório. E o ruim é que a gente briga por causa disso. O pior de tudo é isso, né? É que a gente cria inimigos. Eu assisti com a minha filha tem 15 anos. Eu assisti com ela um documentário da Netflix, chama Aprenda como ser um tirano, um negócio assim. Gente, falei, meu Deus, você descobre que aqueles líderes tiranos no decorrer da história, eles seguem uma cartilha muito parecida, muito parecida. A cartilha deles, claro que é uma crítica à tirania, assim como Maquiavel, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler Maquiavel, O Príncipe, ele escreve como se fosse um manual. Você quer um manual para você ser um tirano, para você ser uma pessoa temida? Segue isso aqui. É uma crítica, porém, e esse aprenda a ser um tirano, gente, ele vai mostrando lá e mostra alguns líderes da história dos países, coisas mais antigas, coisas mais recentes. Você descobre que a cartilha é meio parecida. E gente, tem hora que a gente olha para algumas lideranças eclesiásticas, a gente vê alguns artigos desse manual presente no jeito de lidar com a sua congregação, de lidar com aqueles que Deus confiou para que Ele cuidasse, para que ela cuidasse. E tem atos de tirania com estes, e a gente precisa de analisar. Não porque eu sou a autoridade, ai daquele que fala ou que age contra o ungido do Senhor. E gente, são algumas falas que quem tem que fazer é outro que tem que fazer sobre nós, né? Não é a gente em defesa própria. Se eu preciso de ir para o púlpito e transformar o púlpito numa trincheira, e de lá se eu estou fazendo isso, é porque eu já perdi minha autoridade ministerial. O outro vem me ajudar a recompor isso, ou eu preciso de rever a minha dinâmica. Agora, transformar esse espaço num espaço de guerrilha, e a guerrilha, ela utiliza muito dessa linguagem do que eu sou especial. Então todos os tiranos sempre têm uma história, eu diria assim, eu estava vendo o lado da Coreia do Norte, ele reescreveu a história dele, e ao reescrever a história dele, ele diz o seguinte: primeiro ele coloca ele nascendo num lugar onde ele não nasceu, num monte especial. Segundo, o dia que ele nasceu, olha o fenômeno da natureza, 2 arco-íris estiveram presentes. 2, não era um não, 2. Ele com, como é que era? Se eu não me engano, acho que era com 2 meses, 3 meses, um negócio assim, já aprendeu a andar. E com 6 meses já falava. Olha toda a história mágica que é criada. As ações, ou seja, as narrativas que são construídas,
diferente dos Facebook de hoje, desse tanto de fake news que a gente tem aí, construindo narrativas e histórias, de ambos os lados, não é do lado A ou do lado B, de ambos os lados. Então pensem que esse aspecto aí é forte. E no ministério pastoral? Quando a gente tem que ficar, porque eu estava em oração. Uma vez eu estava num encontro de pastores, e aí quem estava liderando disse: porque o Senhor tem me levantado às 4 horas da manhã para orar por este povo, porque na madrugada tenho clamado, tenho isso, falou. Gente, orar é bom. Se você quiser orar a noite inteira, ore. Mas você não precisa de ficar se autopromovendo. Aí nós saímos para almoçar, eu e ele no carro. Ele dirigindo. Um carro fechou ele simplesmente abaixou o vidro e fez assim. Interprete como quiser. Eu sentado no banco do passageiro pensei assim: acho que ele está precisando de acordar às 3. Às 4 está pouco. Gente, se eu estou utilizando aquele espaço para me autopromover, porque eu oro, isso daí já fazia o fariseu, não fazia? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano, porque eu jejuo, eu faço. E quantas vezes isso é o que acaba trazendo, vamos dizer assim, reverência a algumas pessoas. A gente não precisa de se autopromover. A gente não precisa de ficar se defendendo. Margaret Thatcher, lá, eu vi essa citação naquele livro O Monge e o Executivo, um livro legal. Eu não dou aula de liderança para vocês, mas já dei muitas aulas de liderança. Eu gosto muito dessa ideia da liderança serva, é um tipo de liderança. E lá, o autor, ele vai citar uma frase da Margaret Thatcher, que ela diz assim: se você tem que dizer que é uma lady, você não é. Se você tem que dizer que é pastor, é porque você não é. Se você tem que ficar se justificando, você vai ficar falando: sabe quem manda aqui? Você sabe quem que é? Porque você não está conseguindo fazer uma coisa. Então pensem que isso é importante. Complexidade é isso. Eu gostaria que nesse início de formação, para alguns, quem sabe, um primeiro momento de investimento na sua vida intelectual mais aprofundada. Ter uma vida intelectual não é fácil, gente. Exige da gente abrir mão de muita coisa. E dica: a gente não lê o que gosta, lê o que é importante. E tem muita coisa importante que não dá muito prazer. E a dica, querem dica para saber como que a gente lê esses livros? Pega o livro, abre o livro, senta na cadeira e lê. É só não ficar esperando que você vai ter uma iluminação, um desejo, você vai acordar num dia, o sol vai estar raiando, vai ter um negócio assim, vai ter anjinhos, hoje é dia de ler. Não tem texto que é chato pra caramba, é ruim, se fica com raiva, mas ele é importante. É esse texto que vai te ajudar a quebrar paradigmas, esse texto que vai trazer para você algumas bases, alguns alicerces para você dialogar com outras formas de conhecimento. Então, entender a complexidade é sair dessa zona de conforto de que o mundo pode ser explicado. Complexo é o que é tecido junto. Um exemplo que é muito utilizado, em livros complexos, como a ideia de uma teia de aranha. Está tudo junto, não adianta se você tentar tirar um fiozinho ali, você acaba com a teia toda. O conhecimento, quando você tenta olhar só parte, você corre o risco de desfazer toda a teia.
Por isso, uma crítica do nosso amigo Edgar Morin foi: olha, cuidado ao endeusar o conhecimento científico como a única forma de conhecimento, porque o problema do conhecimento científico é que ele só vê a parte. E se você acha que aquela é a única forma de conhecer, você se fixa na parte. O conhecimento científico então não é importante? Claro que é, mas ele é importante para coisas técnicas, importante para coisas que são muito específicas. Eu usei o exemplo com vocês aqui do médico. Eu quero um médico do coração que entenda muito de coração. Para mim não importa se ele manja de filosofia, não importa a igreja que ele frequenta, não importa qual time que ele torce. Eu quero que ele entenda muito da área dele, da área dela, porque é esse conhecimento bem específico que me ajuda naquele momento. Agora, para interpretar o mundo, para interpretar a dor, pessoas em sofrimento, né? A gente chega para cuidar de pessoas em sofrimento. Everton é chamado para ajudar uma família enlutada, passando por um processo difícil de enlutamento. E aí ele chega lá e quer explicar, ou a partir dele, da experiência: porque eu tinha um cachorrinho, quando o meu gente, morreu foi o pai, não foi o cachorrinho. Então a experiência dele tem hora que não vale. Ou pode ser o inverso: morreu o cachorrinho e ele vai falar da morte do pai. Eu falo assim: mano, não estou falando do pai, estou falando do Totó. O Totó era parte da família. A pessoa está em sofrimento, e não adianta eu chegar lá também com explicações, eu digo assim, muito formais. Uma vez, a primeira vez que eu tive pedra no rim, eu já tive algumas crises fortes. A primeira vez eu estava fazendo um programa de rádio, estava no meio do programa, comecei a sentir uma dor aqui no meio das costas, e aí eu falando lá na latinha, né? Assim, que alegria estar com você aqui nessa manhã, estava dirigindo todo, começou a doer, começava assim, na época não era filmado nada, né? A gente podia ficar à vontade, então, aquele negócio, aí eu colocava a música. Numa época, eu fiz programa de rádio. Alguém sabe o que é MD? Nem sabem o que é isso. MD eram uns disquetes, como se fosse um CDzinho pequeno, só que ele era dentro de uma caixinha. Não é disquete que eu estou falando, é MD. Toda a propaganda que a gente fazia eram nesses MDs, porque a qualidade de som era melhor que a gente tinha. Então se tinha um monte lá, você programava lá, né? Eu quero a vinheta 32, a vinheta 87, a vinheta tudo isso. Soltava a vinheta, soltava a música, né? Eu cheguei a pegar até programa onde você rodava o disco de vinil, né? Os bolachões, colocava lá. Gente, na hora que eu coloquei lá as vinhetas e depois já estava a música, eu fui para a porta lá do estúdio, encostava, não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí eu saí mais cedo e fui direto para a Unimed. Cheguei na Unimed, eu deixei meu carro meio na rua, assim. Tanta era dor que eu peguei a chave do carro. Ó, pra você ver como a gente perde a noção. Era tanta dor. Peguei a chave do carro. Os caras que ficam na portaria ali atendente, eu joguei assim, ó, estaciona lá pra mim, pelo amor de Deus. E entrei. Ai. E homem é mão parrenta, hein? Nós somos craques para fazer isso. Aí veio uma enfermeira, toda carinhosa, uma senhora mais idosa. Oh, meu filho, calma, você já vai ser atendido. Isso deve ser pedra no rim. Eu falei: dona, eu não quero saber o que é, tira essa dor. A gente quer explicar a dor para as pessoas.
A pessoa está enlutada. Não, porque isso é um processo, vai passar. Para! A gente não precisa explicar a dor de ninguém, ninguém quer saber a explicação. É igual você vai no médico, você está com um negócio ruim, mas não, porque isso é uma enzima que vira isso, que daquilo, dos neurônios que não vai para. Quero lá saber disso. Qual remédio? Qual prognóstico que o senhor está? A gente tem hora que fica tentando explicar a dor do outro, explicar o que ele tem vivido, né? O que ele tem passado, o que ela tem passado. Então, como que a gente não vai dar resposta fácil? Então tem coisa que a gente vai sentar do lado, chorar, vai ouvir. Então pensem que essa complexidade precisa de ser levada em conta. Agora, o jeito que ela lidar com a dor é diferente. O jeito de lidar com dor é diferente. Tem gente que é mais resistente, tem gente que é menos resistente. Por isso, não queira medir a dor do outro. Menos resistente, porque eu desmaiei. É? Pedra no rim? É. Gente, umas bolinhas assim, não vi mais nada. ó, no início da pandemia, eu tive uma crise brava aqui de pedra no rim. Aí ficou, ela deslocou e foi pro canal da uretra. Eu precisei de fazer a cirurgia, rapaz. Aí, gente, que dor. Teve vezes de eu ir 3 vezes no hospital no mesmo dia, porque acabava o efeito do medicamento, voltava a dor. Terceira vez que eu cheguei, já era de noitão, e eu ia sozinho, porque a primeira vez eu pedi o pastor Adilson levar, outra, aí começou a dor, assim, eu falei, pô, vou ficar incomodando os caras aí. O Ruick, conheceu o Ruick? O Ruick era pai pum, eu ligava pro Ruick, não importava a hora, tal. Ó, professor, ele fala, professor. Aí ele me levou, aí me deram o que era comum, Necas, me deram o Tramal, Necas, aí me deram morfina. Gente, só que ninguém falou pra mim, ninguém perguntou pra mim se eu estava dirigindo ou se eu não estava dirigindo, se eu estava sozinho ou se eu estava com alguém. Gente, na hora que a mulher me deu aquele negócio, ficou aquele negócio colorido. Gente, mal fiquei drogadão. Mas numa felicidade, imagina um cara rindo, eu ria até com os cachorrinhos na rua. Aí peguei, estava um chuvisqueiro, eu peguei essa Anchieta voltando do centro de São Bernardo lá. A chuva, eu vi a chuva colorida assim, ó, na luz assim. Cheguei em casa, minha mãe ainda não tinha ficado doentinha, minha mãe estava aqui. Ai, cheguei numa felicidade, minha mãe pescou, né? Na felicidade. Ai, liguei para minhas irmãs de vídeo. E aí, gente, eu estava droguinho. Eu nunca bebi na vida, né? Nunca fiquei bêbado, então não tenho ideia. Eu acho que ia ficar um cara zen, muito zen. Mas numa felicidade danada. Eu queria ficar sem dor. Quase que eu falei assim. Falei assim, ó, esse negócio de dor tem que ser esse negócio aqui mesmo para tirar. Aí até que eu tive que fazer um monte de tratamento e fazer a cirurgia lá para tirar. Mas gente, pense que não adianta explicar a dor, não adianta quando você está com dor. Não adianta. Por que a gente quer dar resposta fácil para as pessoas? A gente precisa tentar entender. O que está sentindo? O que significa para você? A dimensão dessa dor é você que dá. E a dimensão de conhecimentos. Quem vai falar da Igreja Batista e da experiência com a Igreja Batista e depois saindo da Igreja Batista, servindo ao Senhor em outras comunidades e hoje pastoreando, é o Edson. E não adianta querer explicar a história dele. Eu posso dar subsídios sociológicos, subsídios teológicos, mas querer explicar, não dou conta. Então, fugir da simplificação. Nesse sentido, aí a gente precisa então de entrar nesses aspectos. O que é que eu e você temos
e entender sobre teologia prática, teologia pastoral. Eu quero apresentar para vocês aqui esse texto que é um referencial teórico. Vocês vão ter lá todos os dados do livro no PowerPoint, então não se preocupem em copiar. Esse aqui é um material, é um compêndio, de artigos feitos lá na Faculdade de Teologia Luterana, lá no Sul, e eles estão discutindo. E eu quero trazer para vocês aqui esse texto, mas quero assim apresentar de forma geral o texto, e vou trabalhar hoje algumas dicas de leitura do primeiro artigo, do primeiro capítulo, e vocês depois vão ler esse material, porque aí a leitura, minha ideia é incentivá-los. Lendo, vocês vão fazer as anotações de vocês. O texto, então, ele é dividido em duas partes. Como assim? Uma primeira parte dele, vocês verão lá, ele traz os aspectos fundamentais da teologia prática. Então, uma primeira parte do livro, ele está trabalhando estes fundamentos. E é importante, se você tiver condições de ler mais do que o primeiro e o segundo capítulo, leia, você vai compreender melhor. Não é um texto difícil, e é um texto que você vai conseguir fazer seus apontamentos, Vamos supor, quando eu leio, eu gosto de fazer minhas anotações aqui, Então, quem pega da biblioteca tem essa dificuldade. Agora, eu diria assim, 2 livros que eu indicaria. Você fala assim, eu quero comprar pelo menos 1 ou 2 livros dessa disciplina. Esses dois aqui são os 2 livros. Esse aqui acompanha vocês não só nessa disciplina, mas em outras, como o Ministério Pastoral, comigo e com a professora Blanches, e depois Aconselhamento Pastoral, com a professora Blanches. É um livro... Tudo sabe de quem que é? Da haste? É da haste. Também está ali. Faz parte da bibliografia, tá? Que eu dei para vocês. Então... Oi? Eu vou colocar no Moodle. Eu não coloquei ainda, foi lapso mesmo. Eu preciso de colocar. Mas aí eu vou ver se eu já coloco das 3 aulas, tá? Eu coloco em PDF e vocês vão ter esse aspecto. O João Batista Libânio é que faz o prefácio desse livro. O João Batista Libânio é muito legal porque ele fala assim, o estatuto da teologia, epistemológico da teologia, ele precisa de ser trabalhado. E esse texto aqui, ele fala assim, ele é um bom texto, ou o melhor texto para quem quer compreender teologia prática. João Batista Libânio é um teólogo pastoralista, e sendo pastoralista, ele está envolvido nessa área de reflexão. Primeiro capítulo, ele vai trabalhar esse tema aí, o lugar da teologia prática como disciplina teológica. Por quê? Gente, é fácil para algumas pessoas entender a teologia bíblica, e aí a gente até fala assim, mas tem que ser Bíblia. Não, no sentido próprio de que a Bíblia nos ensina teologia, ponto. Tu tem que estudar a Bíblia para aprender teologia. Precisa estudar sistemática para entender teologia e para fazer teologia. Só que durante muito tempo, essa área da teologia prática, teologia pastoral, foi mal interpretada. E as pessoas achavam que o papel da teologia prática, teologia pastoral, era colocar em prática aquilo que a Bíblia e a sistemática estudaram. E aí o texto, qual que é o objetivo deste primeiro capítulo? É dizer, olha, a teologia prática é uma forma de fazer teologia, ela tem seu método,
Se o método da teologia bíblica é a exegese, é o conhecimento da língua, é o conhecimento da cultura, tem toda essa metodologia para você construir o saber teológico. Se a teologia sistemática é você pegar, estudar no decorrer da história as afirmações dos vários estudiosos, colocar em diálogo, esse é o método. A teologia prática também tem seu método. Qual é? E aí é o que nós vamos estar estudando no decorrer do semestre. Inclusive eu vou apresentar para vocês aqui a minha dissertação de mestrado, ou seja, como que um teólogo pastoralista ele constrói esse saber e coloca à disposição e ajuda as pessoas a entenderem essa reflexão a partir de um fenômeno, mas dialogando com a Bíblia, dialogando com a sistemática e dialogando com as ciências de forma geral. Esse é o papel da teologia prática. Agora, quando a gente fala de pastoral, a gente tem várias pastorais. O Edson, ele comentou algo lá no comecinho da aula. Ele disse lá que quando a gente estava conversando sobre a questão da quaresma, das várias tradições, cada comunidade tem um jeito de olhar para isso e tem sua contribuição. E as nossas leituras pastorais são diversas. As leituras da teologia pastoral é diversa. Por quê? São diversas as nossas práticas pastorais. E se eu quero compreender essa diversidade, essa complexidade, eu preciso de estar de olho nesse movimento. E eu preciso, às vezes, ou de me retirar um pouco do objeto, né? Porque do mesmo jeito que a gente pode olhar, dar o exemplo da janela, nós podemos dar o exemplo de um livro. Se eu colocar o livro aqui assim, eu estou vendo um borrão, eu vou distanciando, eu vejo que estou vendo dois rostos, vou tirando assim, vejo que são mais pessoas, vejo que é um livro, vejo que tem coisa escrita. Tem hora que eu estou tão focado uma coisa que eu não consigo compreender do todo. Então eu às vezes estou olhando para uma tradição só. Por que nosso protestantismo é desse jeito? Porque a gente pega mais dos pontos mais críticos que a gente, dentro de nós achamos que seja, né? Aqui para nós é crítico, pegamos e passamos. E a gente às vezes quer explicar a partir da nossa subjetividade, da nossa experiência. Porque na minha igreja, porque na minha comunidade, porque o meu avô, e a gente quer explicar ao mundo as coisas a partir de... Peraí, nós temos culturas das mais diversas. Culturas das mais diversas. De onde vem muito dos nossos usos e costumes? Por que durante muito tempo na nossa história nós fomos conhecidos mais por aquilo que não fazíamos do que por aquilo que fazíamos? Crente não bebe, não fuma, não dança, não joga, não. Muita coisa ligada a aspectos do que? De usos e costumes. Porque usa tal roupa e não usa tal roupa? Porque usa o cabelo assim e não usa assado? Porque pode usar barba ou não pode usar barba? E a gente usa as defesas das mais as mais diversas. Eu venho de uma cultura batista, minha infância. Minhas irmãs, durante muitos anos, casadas com pastores batistas, mas nem imaginar colocar uma calça. Nem imaginar colocar uma calça. Saia
E adianta. Se eu usar uma bermuda, é descanso. Nossa, bermuda, de jeito nenhum. Excomungado. Agora pense, eu fico pensando, posso estar enganado, mas acho que as mulheres ficam mais seguras de calça do que de saia e vestido. Mas por que o vestido é importante? De onde vem essa cultura? Por que vestido é roupa de mulher e calça é roupa de homem? Aquilo que é um costume vira uma doutrina em determinados lugares, né? E aí aquilo que é chamado de doutrina, na realidade é usos e costumes, são usos e costumes. E aí a gente se acostuma tanto com isso, introjeta de tal forma que a gente já não quer mais dialogar sobre. É assim, né? Não sei se foi assim, como é que é? O Chicó é? Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. E a gente fica defendendo e brigando sobre. Professor, e tem um negócio que é muito doido, porque eu era pentecostal, né? Da Deus é Amor. E aí eu era criança, olha que doido, eu era criança e a gente. Eu saí, né, da Deus é Amor para metodista. Porque lá, assim, a metodista era mais legal, pelo menos para criança era muito mais interessante ficar lá. E aí as crianças porque na casa da minha avó funcionava também a igreja, né? Tinha um espaço assim que era igreja. E aí as crianças falavam, você está agora com uma igreja que não tem doutrina. Só que assim, a gente tinha 7 anos de idade. Os pais já falavam com elas, o neto do pastor Sebastião, do Maria, agora está aí com uma igreja sem doutrina. E assim, eu nem sabia o que era doutrina direito. E a doutrina era isso: não usar saia ou não, né? Cortar cabelo ou não. E assim, como isso vai passando, ou seja, os meninos nem conheço, nem nunca mais vi. Mas desde pequeno já sabia, já foram ensinados, né, a falar com as pessoas que, se você está numa igreja, essa igreja é uma igreja mundana, fala muito, você está numa igreja mundana. Era muito doido. De onde surgiu isso? Que é uma igreja mundana. Acho que todas as igrejas são mundanas, né? Que a gente está vendo. E quem dera se nós fôssemos mais mundanos do que espiritualistas, se a gente entender de verdade o significado, né? Agora, pensem que isso que foi colocado pelo Ed e pelo Everton, olha, esses usos e costumes é interpretado como questão teológica. Por quê? Porque quando o nosso protestantismo chegou aqui, ele chegou com uma capa de cultura. O protestantismo de missão que vem referendando a cultura estadunidense. São os irmãos dos Estados Unidos, né, irmãos e irmãs, que chegam aqui e traz para nós o quê? O Evangelho, só que traz a partir da sua cultura. E ali você tinha o jeito americano de ser, sendo pregado junto com o Evangelho. E o preconceito com relação ao jeito brasileiro de ser. Nós temos músicas nossas. Gente, a música popular brasileira é muito bonita. O samba, ele é muito bonito. Esse ritmo. Agora, por que a gente tem preconceito? Porque quem chegou aqui nos analisava de fora. Por isso que a gente não consegue dialogar com muitas culturas hoje. E aí, são igrejas que conseguem quebrar paradigmas que vão alcançar essas pessoas. Que imagina só, no ano passado eu fui numa comunidade. Eu disse para vocês? Não. Gente, eu fui numa comunidade. Um aluno do EAD, escuta essa. Um aluno do EAD. E, professor, lá do Rio. Professor, quero trazer aqui o senhor para falar aqui sobre o ministério com idosos. Lá vou eu, Alexandre Bonini. Leva eu, vou pro Rio. Uhul! Fui. Só que ele não me falou que eu estava indo para a comunidade.
Ele falou para mim na hora que eu desci na rodoviária. E eu falei, eu vou de carro. Eu falei, não, professor, vem de ônibus, é melhor. Ele vai girar comigo lá, né? Na hora que você falou, professor, não falei nada não, mas nós estamos indo para Vigário Geral. Oi? Então, eu fui lá e fui em Lucas, parada de Lucas. Então. Assim, né? Visualmente falando. E gente, eu nunca tinha entrado numa comunidade. Aí ele me deixou, falou, professor, o senhor aproveitar, vou deixar o senhor em Ipanema. Aproveita, curte. E eu vou pegar o senhor para as atividades. Beleza. Tô lá na praia, chique, bonito, maravilhoso, me sentindo a cara da riqueza. Aí ele fala, vou lá, professor, vamos. E na hora que ele entra, que ele chega lá, eu todo lindo, bonito, maravilhoso, cheiroso, cabelo penteado, gel e tudo mais. Não fui de gravata, porque era Assembleia de Deus, eu fui na Assembleia de Deus falar. Aí, na hora de entrar na comunidade, aí que eu vi que era igual filme mesmo. Chegamos lá, desceu os 4 vidros do carro, pivete desse tamanho aqui com o radinho, comunicando, e os caras trancam assim aquele. Ainda bem que o quê? Tanto o pastor da igreja quanto ele é todo mundo da comunidade. Foram criados, conhecem, são respeitados. Andei pela comunidade toda e, gente, é um outro mundo. Literalmente um outro mundo. Não vou dizer que é pior, que é melhor, que é isso. Não estou falando aqui sobre questão. Eu quero falar do diferente. Tem um membro lá de Campo Belo que falou assim, vou te levar para você dar uma olhada lá na comunidade nossa lá. Você vai? Eu falei, não, vambora, agora. Ele é de qual? Ele falou? É um nome diferente que tem lá. Tem uma aqui que é grandona pra caramba, né? É o Heliópolis, né? Isso. Heliópolis é maior. Mas não, dele é outra menor aí. Não, então, mas gente, faz parte de uma outra cultura. Para abordar o evangelho ali, eu preciso de quebrar alguns paradigmas, entender da cultura daquele povo. Agora, imagina, eu chego para falar, a não ser que, claro, eu queira viver o meu mundo ali, meu gueto, e não ter relação com nada. Agora, se eu quero falar com gente que é da cultura, sei lá, street dance, que é da cultura pop, que é isso aí, eu tenho que aprender. Não adianta eu chegar lá e falar, vim falar do amor de Jesus, nós vamos cantar um coro, sabe? Foi na cruz, oh. Isso tem significado para algumas pessoas, mas para outros eu tenho que arrumar um jeito de comunicar o evangelho que ultrapasse a cultura. Eu vou trabalhar ele com vocês em alguma disciplina. Eu vou falar dele com vocês, provavelmente em ministérios específicos. Richard Niebuhr, ele tem um texto Cristo e Cultura, né? Eu vou passar para vocês esse livro em PDF, ele é liberado aí, e ele fala sobre as relações das pessoas ao falarem de Cristo na cultura. Então tem Cristo acima da cultura, Cristo e cultura, Cristo contra a cultura, Cristo e cultura. As relações que nós temos quando a gente fala de Cristo nas culturas diversas. Como que a gente apresenta o Cristo sem querer ficar impondo a nossa cultura, o nosso jeito, um jeito de um branco, classe média, que teve acesso ao estudo, interpreta certos aspectos da sociedade
é diferente de um negro empobrecido, da comunidade, desempregado, e que o pai está preso. Aí eu chego com a minha cultura. Já escutaram aquela ilustração da menina rica que foi fazer uma redação sobre a menina pobre? É assim: a menina rica estava na escola e a professora deu uma tarefa, e a tarefa era escrever sobre a vida de uma pessoa pobre, e ela riquíssima. Ela falou: então vou escrever uma redação sobre a menina pobre. Ela começou: a menina pobre mora numa casa pobre que tem 3 empregados pobres, 18 quartos de pobres, 2 piscinas de pobres, o jardineiro também é pobre. Ela sabe o que é ser pobre? Ela não tem ideia do que é ser pobre. Ela está falando do mundo dela e tentando expressar o que é a pobreza, que ela não sabe. A gente tem hora que faz isso. A gente entra na vida das outras pessoas sem respeitar a história, a cultura, a relação, a educação. E a gente chega falando da nossa experiência com Jesus, da nossa experiência com a fé, da nossa relação com a cultura. Se eu não consigo trabalhar isso daí com tranquilidade, se eu não consigo trabalhar isso daí, vamos dizer assim, levando em conta a complexidade, o que eu faço é simplificar. O jeito que eu penso é o melhor jeito de pensar. Então, siga meus irmãos, como diria o Chapolin Colorado, né? Siga. Eu sou o padrão, me imite. A minha cultura é a melhor, meu jeito de ver o mundo é o melhor. Quando a gente olha para cá, nós vemos, existem muitas formas de interpretar a pastoral e de agir pastoralmente no mundo. A minha comunidade tem um jeito de lidar. Eu fui pastor numa comunidade muito tradicional, a Catedral Metodista de Piracicaba. É uma igreja bem tradicional, uma igreja com 140 anos de história. Então ela tem toda uma tradição. Do que ele estava fazendo a campanha para o cavalo? O cavalo, lembra que eu coloquei no boletim, né? Falei. Então, uma igreja com a tradição dela, você consegue lidar aspectos litúrgicos com tranquilidade. É uma igreja onde lá, Edson, até as orações a gente escrevia. Agora, quem não consegue entender essa forma de espiritualidade, fala assim: nossa, isso é reza, ficar lendo oração é rezar. E aí a gente é acostumado com uma oração improvisada. Só que as nossas orações improvisadas são tremendamente repetitivas, não é isso? A gente ora a mesma coisa, do mesmo jeito, com os mesmos vocábulos, né? Eu brincava muito com o pastor Adilson, nessa época que a gente ficou muito online. O pastor Adilson tem todo um jeito, aquele jeito acelerado, bravo, nervoso dele. Vocês já conheceram o pastor Adilson, né? Ele é aquele mineiro, calmo. Então imagina, a oração dele começou assim: amoroso Deus. Aí um dia eu escrevi: amoroso Deus. Na hora que ele falou assim: agora nós vamos orar, eu peguei na frente da coisa. Aí ele olhou assim: amoroso Deus. Nós repetimos: olha a sua oração na hora do almoço, olha a sua oração pública, olha o quanto nós somos repetitivos. Eu falei assim: não, porque a gente tem que falar do que está no coração. Deus é amor, pastor. Oi? Deus é amor.
Deus é amor, né? Eu conheci um pouco, né? Deus é amor, alguns membros, e não sei como consegue assim, né? Porque se você colocar ele para orar 1 hora, ele não vai repetir a oração. É criativo. Você acredita? Mas isso é ensinado de um jeito, só Deus, eu não sei como consegue. Eu fiz contar. Quando eu ia lá nos cursos e via eles orando, e ficava prestando atenção, a gente tinha comum muito junto, né? Ficava do lado, ficava escrevendo, ele falava assim, não, a gente não pode repetir. Senão a oração não é válida. Como assim? Não é válida. E aí é um exercício que a pessoa tem que aprender. Aí assim, sei lá, assim, chega na igreja já 1 hora de oração de joelho, né? Aí depois que acaba o culto, mais 1 hora de oração de joelho. Então você tem uma oração no início, culto e mais 1 hora de oração. Aí como consegue? É difícil, não é assim? Você com os olhos do nosso é impossível, né? E muito difícil. Aí é uma prática mesmo assim que é muito interessante. Então. Você como consegue? Meu avô era um pastor bem ruim, sabe? Meu avô não pastorava bem, não. Eu falo que eu vou, graças a Deus que eu deixo o ministério, ele era bom. E ele, só que ele também era muito bravo, né? Se o pessoal não chegasse antes pra oração, não tinha oportunidade, porque lá tem oportunidade, né? Vou chamar aqui irmã Maria, irmã Gisele. Vai cantar, vai cantar. Ele ficava assim, e eu não sei como ele fazia isso. Como lá tem revelação, né? Eu acho que isso tem que revelar quem chegava e quem não chegava. Mas era esse lidar. Ele tinha um ponto conectado direto lá com. A irmã fulana chegou, a irmã fulana não veio. E são práticas que realmente são. Aí eu fui lá, nossa. Então, não tem mais. Porque não por nada assim, porque cada um tem o seu, né? Sua tradição, jeito, né? Aí para não por orar, mas ficar 1 hora de joelho no início, depois do culto, você ficar mais 1 hora, aí Não, e eu diria assim, isso pode ser desenvolvido, pode ser desenvolvido com experiência, com vivência, E também né? outra forma de experimentar a espiritualidade. Isso. E aí o que acontece? Numa comunidade tradicional onde você lê, vamos por época de quaresma, eu gostava muito de fazer um programa, né, nessa igreja, que imagina, ela era bem central, em frente o mercadão municipal. Então a gente abria o templo de manhãzinha, as pessoas poderiam passar pela igreja, ter um momento de oração e ir para o trabalho, né? E aí durante a quaresma a gente fazia templo de portas abertas. E aí uma das coisas que eu trabalhava com eles nesse tempo de ficar mais tempo orando era: tragam um caderninho para um momento de oração, escreva pedidos diferentes. Hoje você quer orar pelo quê? Você vai orar pelos pastores, vai orar pela cidade, vai orar pelos políticos, pela sua família? Escreve ali o que você quer orar e ajoelha lá para orar, porque senão a gente fica repetindo. E assim, escrever oração é um negócio muito interessante, né? A primeira vez que eu escrevi uma oração foi com atividade pobre. Sim. E a gente tinha que fazer todo o culto e a pessoa falou assim: olha, eu quero as orações escritas. Cara, a primeira vez eu falei assim: não vai dar. Eu cheguei a fechar o olho assim: Senhor, meu Deus, e meu pai, pra mim, que se dava alguma coisa. E depois eu falei assim: cara, como que eu oro bonito, cara? Só que na hora, não. Tipo assim, você tá lá publicamente, você só repete de sempre, tá? O Edson e a Camila não estão no grupo de liturgia, no Selah. Se vocês quiserem em algum momento fazer parte, que é o de liturgia. Oi? Então ontem vocês não estavam na reunião, então. Então, se vocês quiserem participar, peguem até com eles aí, participem de uma reunião, 2, falem assim: gostei, quero participar mais vezes, que é a preparação dos nossos cultos aqui, né? Então, Selah significa Centro de Estudos em Liturgia, Arte e Homilética. Gente, a gente trabalha pouco arte. Ontem o Vlad, vocês viram a hora que o Vlad falou que ia preparar uma poesia lá no grupo? Ele mandou para mim à noite, eu ainda não li, né? Porque ele mandou de noitão, eu fiquei em atividade até 11 horas. Mas ele já escreveu uma bênção.
E eu acredito que ele falou, eu gosto de poesia. Gente, como é bonito a gente fazer uso da poesia. Então eu estava falando da igreja da catedral. Lá na catedral, você fazer um culto impresso, gente, eu tenho bolos e bolos de cultos que eu preparei, que a equipe de liturgia da igreja preparou. Gente, isso é bonito. Eu olho lá e falo, puxa, o culto de consagração tal, de tal, isso, está o culto inteirinho registrado ali, bonito, as pessoas que participaram, os hinos que foram cantados, se o coral cantou, que grupo musical que dirigiu. E lá era uma igreja, como a gente tinha a escola de música da universidade, né, da Unimep, na cidade era pertinho, eles iam apresentar. A gente ia o coro de câmara, a orquestra de câmara, a orquestra sinfônica, tudo isso. E sabe o que eu fazia? Eu aproveitava, deixava eles fazerem um programa inteiro de culto. Eu só pegava todo o material e adequava nos passos da igreja. E eu fazia um sermão. Um dia eles fizeram, porque isso chama missa. Não é fácil trabalhar isso numa igreja protestante, não. Mas missa não é missa celebração. Missa é um estilo musical clássico. Chama missa. Então eu deixava eles fazer um estilo musical desse completo. E eu pregava no meio. Eles fizeram não sei se era de Bach, que era no credo niceno. E o credo niceno tem uma coisa legal, porque ele diz assim, num determinado momento do credo: ele verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Senhor e Salvador. Peguei só essas expressões. Sabe quantas pessoas a gente tinha visitando uma igreja tradicional? 70 visitantes. Meu irmão, eu vou perder essa oportunidade? Agora, lá se falasse assim, nós vamos fazer um culto de jovens que vai cantar, não ia ninguém, porque não faz parte do perfil da igreja. Agora você fala, vai ter música clássica, você tem os parentes dos músicos, você tem um monte de gente. Vocês imaginam a repercussão que foi esse meu sermão para essas pessoas, muitos de tradição católica. Cara, reverendo, que lá era o estilo, reverendo. Que palavra bonita. Suas palavras são, não sei, é o jeito que eles tinham de falar, isso daí falou comigo. É diferente do jeito que eu estou acostumado a ouvir a homilia. Então, pense que a gente tem que aproveitar. Agora, as pastorais da igreja são diferentes. Logo, o jeito de interpretar as pastorais, os pressupostos dessas pastorais são diferentes. Bora tomar café?